E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que aborda os 10 anos do programa Bolsa Família, com a presença de Daniela Tolfo, que é representante da BONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, Luiz Augusto Lara, que é secretário estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social, e Marília Pata Ramos, que é pesquisadora e professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes de nós retomarmos o debate, vamos apresentar algumas conquistas do programa ao longo desta década, nas áreas de saúde, educação, trabalho e renda. Nesses 10 anos de Bolsa Família, 13.800.000 famílias foram beneficiadas. 93% desse total são chefiadas por mulheres e destas, 68% são negras. A maioria das famílias beneficiadas pelo programa são negras, 73% do total. Cada real investido no Bolsa Família provoca aumento de R$ 1,78 no Produto Interno Bruto do Brasil. A maioria dos beneficiários adultos, ou 75%, trabalham. Dos 3,5 milhões de microempreendedores individuais do Brasil, 10% desse total recebem o Bolsa Família. Ao longo desta década, cerca de 1.690.000 beneficiários deixaram o programa por causa do aumento de renda, conforme o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Na área da educação, 15.100.000 crianças e adolescentes estão cumprindo o compromisso de frequência escolar. E no segmento da saúde, 8.700.000 famílias são acompanhadas e 5 milhões de crianças estão com a vacinação em dia. Um estudo publicado em uma revista científica internacional aponta um impacto de 19,4% na redução da mortalidade infantil entre os anos de 2004 e 2009, por causa do programa de transferência de renda. E o programa, considerado o maior do mundo em transferência de renda, conquistou um prêmio internacional da Associação de Seguridade Social por quebrar esse ciclo da pobreza e vincular as transferências de renda à frequência escolar. Marília, pode dizer que o programa Bolsa Família, de certa forma, proporcionou a igualdade, maior igualdade da população? De fato, o programa teve um impacto no nosso índice de Gini aqui no Brasil, né? Então reduziu a desigualdade. E é aquilo que eu falava no início, o mais importante que nós vamos poder viver no futuro é essa redução, no caso, da desigualdade em termos das gerações, né? Certamente a geração dos filhos do Bolsa Família vai ter uma outra qualificação, vai ter frequentado a escola, quando seus pais, muitos deles, não frequentaram, né? Mas um dado que eu acho interessante e talvez também isso tenha um reflexo nos resultados desse programa, é o desenho desse programa. Muitos críticos do Bolsa Família não conhecem o seu desenho, né? E isso é muito importante conhecer. Primeiro, em relação à focalização, né? Muitas pesquisas que já foram feitas, científicas, mostraram que ele é um dos programas que consegue dar conta do público que ele visa atingir, né? O beneficiário. Pode ser que nós tenhamos alguns outliers, né? Pessoas que não deveriam estar, estão, mas isso não tem o impacto final, né, na focalização do programa. O segundo ponto tem a ver com o benefício em si, né? Quando a gente fala R$150, na verdade, o máximo que uma família pode receber é R$200, né? Na seguinte situação, se ela tiver, nessa família tiver três, no máximo só pode ser 3, né? Crianças até 16 anos e 2 adolescentes entre 16 e 17 anos, não pode ter mais que isso. Se tiver mais, nenhum vai receber nenhum centavo a mais. Então é R$200 para uma família desse porte. Então, se você fizer a conversão per capita, é muito pouco. Então, dizer que as pessoas, né, como dizia o secretário, se acomodam realmente praticamente impossível, né? Não tem como, porque é muito pouco se dividir pelo total de membros da família. O segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui diz respeito, dentro da questão do desenho, e aí isso tem um impacto muito grande nas críticas que a gente ouve, né? Ele é um programa que, pese o fato que ele não é universal, mas ele está respaldado, ele tem que estar respaldado por direitos universais. Por quê? Né? Se eu não tenho boa escola, ou se eu não tiver a infraestrutura escolar, se eu não tiver o posto de saúde, não adianta receber o Bolsa Família, que ela não vai conseguir, a família, a mãe, né, principalmente, seguir essa condicionalidade, que é levar seu filho para vacinar, pesar e frequentar a escola. Então, ele precisa da política universal de saúde e de educação. Então, está atrelado também a essa questão das políticas universais. E o outro ponto diz respeito à maneira que ele é operacionalizado, né? O Bolsa Família é operacionalizado em nível municipal. São as municipalidades que vão, então,
distribui o benefício através do Centro de Referência de Assistência Social. Aliás, isso é um dado importante, né? Há muitos anos atrás ele falava, é um curso que é dado pela assistência social. Sim, assistência social, através do Sistema Único de Assistência Social, que administra o Bolsa Família, através dos CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social. É eles que vão preencher o famoso cadastro único, né, que não serve só para o Bolsa Família, para todos os programas, né, principalmente da área de políticas sociais, do Ministério do Desenvolvimento Social, que vão cadastrar as populações vulneráveis, vão ir nos domicílios, né, vão nos domicílios fazer esse levantamento, né, só que a gente sabe, aí vem a crítica que pode ser feita, que nem todo mundo tem acesso ou não tem a própria documentação, porque precisa CPF, precisa a certidão de nascimento do filho, né? Então, muitas pessoas que antes não se preocupavam e nem sabiam que isso era necessário, passam a ter que se preocupar para poder fazer parte do programa, né? Essa administração municipal, então, que é responsável por esse cadastramento, né, esse levantamento nos domicílios, essa renovação do cadastro a cada 2 anos, né, independe de partido político, seja quem esteja na administração. Então, pode ser que seja feito, que exista um impacto na questão das eleições, mas ele certamente é muito menor do que aquilo que o secretário lembrava, né? Compra de votos com cesta básica. Bom, isso certamente, né? Isso está, não sei se terminou ou não, mas pode estar muito atenuado em função desse desenho da política. Eu não estou dizendo que não haja uma relação, não exista uma relação entre eleições ou reeleições e o programa, mas como existe essa questão dos municípios administrarem, né? Claro que é a administração federal que vai definir, né? O município manda o cadastro com seus potenciais beneficiários e isso vai ser checado na administração federal através do quê? Né? Censo. Hoje, felizmente, nosso censo agora não está mais defasado, é o 2010, né? Em função da estimativa do número de pessoas na pobreza, na extrema pobreza. Então, se o município quiser dar alguma vantagem, né, visando voto, em Brasília a gente tem, né, condições de verificar se não está superestimado, né, esse número de beneficiários. Então, existe nesse desenho do programa algumas tentativas, não digo que sejam sempre bem-sucedidas, mas grandes tentativas de evitar o uso, né, eleitoral do programa, né, a questão da descentralização e esse controle através dos centros de referência de assistência social, que são muito importantes, né, através, então, desse cadastro único, que é o que vai, então, dar um perfil dessa população. Muitas pessoas podem ficar de fora. Quando se fala em porta de saída, eu falo em porta de entrada. Por quê? Porque tem muitas pessoas que, através de pesquisas, se comprovam, estão fora do programa e deveriam estar no programa, né? Justamente por isso que eu falava. Falta de documentação, não tem acesso à informação, né? Por mais que esses centros de referência sejam organizados, muitas vezes eles não dão conta, né, desse levantamento. Então, eu falaria mais até em porta de entrada do que porta de saída. A porta de saída vai ser daqui a uns 20 anos com as gerações, né, os filhos do Bolsa Família. Uma coisa que eu acho que é importante, quero frisar o que foi dito aqui, quem administra o Bolsa Família, quem faz o contato com as pessoas, é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então não tem como vincular isso, que é um programa eleitoreiro. Bom, se é eleitoreiro, é para todas as prefeituras que administram. Então hoje ele é um programa de Estado. Terminou aquela figura que há bem pouco tempo atrás acontecia. A primeira-dama estava lá, tomava conta da assistência social, e aí tu chegava lá, a pessoa que precisava, a primeira-dama dava um sacolão, dava a telha, dava o tijolo. Isso não existe mais. Hoje, para receber, as pessoas têm como comprar o seu sacolão, desde que elas tenham documentação, os filhos estejam na escola. Então, isto é fundamental. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma coisa que é importante, né? 2,5% da população está em estado de extrema pobreza. No Nordeste é 7,5%. Nós tínhamos uma meta de, até o final do governo, trazer para o cadastro único 316 mil pessoas. Só o ano passado, a busca ativa, os mutirões sociais que nós estamos fazendo ao longo desse governo, nós batemos o recorde nacional também, trouxemos 120 mil pessoas para o cadastro único gaúcho. Então, quer dizer, tem que ir atrás, não dá para o Estado ficar esperando que as pessoas venham buscar, porque muitas vezes elas nem sabem que tem esse direito. E o governador Tarso fez uma coisa interessante, que eu achei assim, me surpreendeu, né, porque o governo estadual geralmente não quer tirar dinheiro para fazer isso. Um novo programa que complementa essa renda do Bolsa Família. As famílias que têm filhos de até 6 anos de idade e têm, portanto, R$70 ali por filho, o governo do estado, o governador, resolveu
criar o RS mais renda. Ele complementa R$100 para quem tem filhos de até 6 anos de idade, que é a idade mais complicada. É ali que dá déficit de crescimento, que dá déficit, né, educacional, né? As crianças têm seus problemas de crescimento, principalmente até os 6 anos de idade. Então eu achei muito bacana isso, porque geralmente esse tipo de recurso, que não aparece aqui como do Estado, porque a hora de receber, tu vai receber na conta, na Caixa Econômica Federal, né? Não é o governador, pelo contrário, quem está lidando com essas pessoas é o município, mas que sem dúvida nenhuma faz uma diferença enorme para quem tem crianças de até 6 anos de idade. E o importante, só para terminar isso, que eu acho que é importante, alguns dizem assim, não, mas isso aí vai estimular a fazer filho. Não. Você tem um limite. Tu tem um limite de filhos. Se tu tiver 3 filhos, está ali no limite, se tu tiver 10, não vai aumentar. É aquele limite que está ali, entende? Pois é, Daniela, os que são contrários à concessão do benefício do Bolsa Família afirmam exatamente isso, que poderia estimular que as mulheres tivessem mais filhos para aumentar o valor recebido pelo Bolsa Família e que tornaria, de certa maneira, a população dependente do Estado. Tu achas que realmente é assim? Não, acredito que não. Acredito que isso faça parte fortemente da nossa cultura mesmo, assim, de visão de como as pessoas mais vulneráveis, né, os pobres desse país vivem, né, de que viveriam, assim, em torno de alguns benefícios do Estado, e mesmo esses benefícios aí pontuais em épocas de eleições e coisa e tal, e que também não gostam de trabalhar e que não gostam e que não vão buscar, que não querem ir atrás. Eu acho que tem um pouco a ver assim com a nossa com a visão de mundo de classe mesmo do país, assim, né, de como o país se formou, né, com a sua elite, com a sua classe média um tanto quanto constituída e com uma camada muito grande de pobreza, né, como o secretário ressaltou aqui a diferença do Nordeste para o Rio Grande do Sul, né, que a gente tem aí. E eu acho que isso faz parte dessa visão muito preconceituosa que ainda existe, de que as pessoas que não tiveram acesso a um crescimento econômico geracional e a um crescimento econômico, né, como uma parte da elite, uma boa parte da classe média desse país, essas pessoas não vão fazer nada porque elas vão preferir apenas sobreviver com R$150. Se eu tiver mais filho vai ser melhor. Acho que não é assim. Acho que as pessoas, elas buscam sim a sua autonomia, elas querem fazer cursos de qualificação sim. Acho que o Estado tem o dever de ir atrás dessas pessoas e proporcionar isso. A gente tem aqui um exemplo das ilhas, por exemplo, as ilhas de Porto Alegre, né? Que é um dos locais que tem um índice de pobreza mais alto ali. A primeira ilha que a gente passa quando atravessa a ponte aqui do Guaíba, que é a ilha do Pavão, que a maioria, 95% das pessoas trabalham com coleta e separação do lixo. As pessoas sabem que daqui a 2 anos no máximo não vão mais poder trabalhar com isso. E elas cobram da prefeitura de que haja uma proposta, de que haja uma construção de política para além do Bolsa Família, porque só o Bolsa Família não vai gerar emprego para elas poderem se sustentar. Elas não querem sobreviver só do Bolsa Família e muitas delas não querem sobreviver da forma como é hoje, coletando lixo como é, através das carroças e dos carrinhos. Mas aí o Estado tem uma obrigação com essas famílias, né? Até hoje sobreviveram assim, praticamente abandonadas, sem muitas políticas públicas, tem ali um posto de saúde que faz um atendimento básico, mas necessita de outras políticas e essas famílias, elas não estão ali só esperando, elas estão numa situação de extrema pobreza, a grande maioria delas ali acesso Bolsa Família e outras políticas já, mas elas buscam sim, buscam, participam inclusive de espaços de debate nas ilhas ali, então eu acho que é uma situação até assim, é uma visão ainda que a gente precisa vencer muito, assim, de preconceito mesmo com essas pessoas, de que vai haver dependência, de que elas vão se acomodar. Eu não acredito nisso. Acho que a população tem uma garra muito forte. Não vai ser assim. Não é assim. Para você ter uma ideia, telespectador, há 1.072.000 famílias inscritas no cadastro único, segundo dados de 2013 do Ministério do Desenvolvimento Social. E dessas, 450.000 recebem o Bolsa Família. Ou seja, metade
das pessoas beneficiadas com programas sociais são do Bolsa Família. E no programa RS Mais Igual do Estado, esse programa já está ajudando 31 mil famílias, dados agora de outubro de 2013. Até o final do ano, deve beneficiar, segundo o governo do Estado, mais 13 mil famílias. Seguimos falando sobre esse assunto depois do intervalo.